Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Então, agora eu vou falar um pouco sobre um vídeo que eu vi do Daniel Ferraz, que ele estava criticando o Caio Coppola, criticando a concepção do Caio Coppola de conservadorismo, algumas atitudes dele, etc. E eu vou analisar esse vídeo aí. Primeiro, né, o Daniel Ferraz fala que o Caio Coppola segue a cartilha do conservadorismo anglo-saxônico e que parece que ele leu e decorou, vamos dizer, os conceitos aí do conservadorismo anglo-saxônico e que isso é inadequado no caso do Brasil. O conservadorismo anglo-saxônico é meio sem testosterona, vamos dizer assim. E eu concordo com o principal aí do Daniel Ferraz, que o conservadorismo anglo-saxônico é inadequado para a realidade de hoje e tal, mas eu discordo da formulação que ele apresentou ao longo do vídeo e vou ler um pouco mais aqui, né, os outros pontos. Depois ele fala que aquilo que o Caio Coppola defende, vamos dizer, a concepção conservadora que o Caio Coppola defende porque está errada, porque o conservadorismo se apresenta como a busca pela conservação de princípios e valores considerados de forma abstrata. Então eu digo que na verdade o erro não é considerar os princípios e valores de forma abstrata, pelo menos no principal, porque considerar de forma abstrata seria, vamos dizer, da forma que o Daniel Ferraz está expressando ali, seria de forma descontextualizada da situação real. Então, tipo, você tem uma ideia de que vai conservar os princípios e valores, etc., mas não vai levar em consideração o contexto que você está inserido e tal, e de forma que a proposta conservadora não vai se adequar muito bem à realidade. Mas eu acho, o que eu entendi pelo menos foi mais ou menos isso. Então, o que ele fala posteriormente que seria o problema disso aí seria que, por exemplo, quando o STF se o STF passasse o aborto, se a legislação defendesse as drogas, alguma coisa assim, então, em nome dos princípios, do princípio da ordem jurídica, você ia buscar conservar aquilo que já está estabelecido, o aborto e as drogas, que se for ver pelos valores religiosos, sei lá, estaria errado. E aí eu considero que sim, essa crítica é verdadeira, mas o problema não é porque ele considera princípios e valores de forma abstrata. Porque eu acho que o problema não é a noção de abstratismo, porque se você for considerar esse princípio de forma abstrata, tem sim como você ter uma formulação do conservadorismo melhor do que o anglo-saxônico, porque, como eu defendo ao longo de todos os outros vídeos aí do canal, a única saída para a direita, na verdade, se sobrepõe intelectualmente à esquerda e ao libertarianismo é buscar as fontes da filosofia escolástica e do aristotelismo sobre a elaboração de valores. E essa forma de elaboração de valores parte da sua experiência e tal, para você chegar a uma noção de bem comum, uma noção de realização do potencial humano, da mesma forma que a metafísica aristotélica abstrai os conceitos de ato, impotência, do processo de realização e de degradação, vamos dizer, dos seres. Da mesma forma que ele abstrai da realidade esses conceitos, você você transfere esses conceitos para o aspecto da moral. Então você pode ter uma concepção moral estabelecida de realização do potencial humano, realização do bem, etc. Então essa concepção é sim abstrata, apesar dela partir da realidade, como o conceito de ato, potência, etc., ela é o conjunto abstrato de positividades, pontuações que vão orientar o seu julgamento sobre um caso específico. Então o problema não é ser abstrato, você pode ser abstrato e seguir o conservadorismo, na minha concepção, certo, que seria baseado no aristotelismo e tal. Então o problema não é ser abstrato. O problema é ser abstrato vamos dizer, no sentido de que você cria um fetiche, vamos dizer, da ordem jurídica, Estado democrático de direito, e você não relaciona isso com a concepção da lei natural formulada a partir dessas bases aristotélicas, tomistas e tal, que eu me referi. Depois ele fala aqui que ele criticou o Caio Coppola porque o Caio Coppola falou num vídeo que ele era conservador, era contra o aborto,
porque o feto era uma vida, mas o direito à vida não era absoluto. Então aqui o Daniel Ferraz apresentou uns problemas, porque ele falou que se não é absoluto ele é relativo, mas é relativo em relação ao quê? Então aí que tá, eu falo que nesse caso teria que esclarecer melhor o que seria, quais seriam duas concepções distintas de relativo, que no fundo ela tem uma noção em comum, mas na forma como elas são elaboradas aí nas frases, nas ideias que eles estão tentando passar, elas passam uma ideia diferente. Você pode dizer que, vamos dizer, o texto é relativo à filosofia medieval. O texto está se referindo à filosofia medieval. Então, relativo porque ele se refere a alguma coisa, ou relativo porque não é para ser aplicado 100%, para ser aplicado parcial. Tipo, sei lá, o direito, no caso aí, o direito à vida é relativo, porque um cara na guerra ele pode matar outra pessoa, senão ele vai ser morto, e ele não vai ter culpa por ter matado outra pessoa, então ele é relativo porque ele não se aplica 100%. Então eu acredito que se você fosse estudar a metafísica aristotélica escolástica, eu acredito que essas tradições teriam o vocabulário para você distinguir mais precisamente essas formas diferentes de você transmitir a ideia da relatividade numa frase. Então, que acaba que em português as duas são relativas. Provavelmente os escolásticos tinham uma forma melhor de distinguir. Mas, como eu não sei como seriam essas formas, ainda considerando o conceito de relativo mesmo, seria... Você pode perceber que tem casos distintos do significado dessa frase. Então, tipo, ele é relativo, mas ele é relativo a alguma coisa. No caso de direito à vida, seria relativo ao quê? Relativo ao direito absoluto da vida. Então, tipo, ele é relativo à própria ideia de direito absoluto, na medida que ele não admite, vamos dizer, na medida que ele admite uma realização parcial daquele direito, em alguns casos. Ou relativização seria a possibilidade de você não cumprir aquele direito em alguns casos. A outra ideia de relativo, ainda que você adote essa concepção de que tudo que é relativo a outra coisa externa, então o direito mais importante, então o direito à vida seria relativo ao quê? Eu acredito que seria relativo ao bem comum. Seria relativo à ideia do bem, da realização do bem em si. Por mais que essa ideia seja, vamos dizer, não seja precisa e não seja tangível a partir dos sentidos, etc., não é pelo fato de uma coisa ser imprecisa que não é importante, porque a própria vida, o conceito de vida é impreciso, de existência, mas se não fosse isso a gente não estaria falando, etc. Então é importantíssimo, assim como eu acho que o conceito de bem é importantíssimo. Então o direito à vida é relativo ao quê? Relativo ao bem. Porque, por exemplo, ao bem é a realização do bem naquela situação. Porque, por exemplo, eu acredito que ainda que você seja a favor do aborto, porque você considera o feto uma vida, no caso de uma gravidez em que o feto e a mãe seriam mortos, é preferível abortar, ainda que você considere o feto uma vida. No caso que seria 100% de chance do feto e a mãe morrerem. Então, abortar você vai estar pelo menos salvando uma vida. Então, mas se o direito à vida fosse absoluto, você teria que falar, não vou abortar porque tem que ser preservada a vida e tudo mais. Mas, naquela situação, é melhor você preservar uma vida do que você não preservar nenhuma. Então, o direito daquela vida que vai ser sacrificada vai ser relativo em relação ao quê? Em relação ao bem comum, em relação ao conceito metafísico, natural, que é possível de ser elaborado pela inteligência humana, de bem comum, de situação boa, que estabelece que você salvar pelo menos uma vida é melhor do que você não salvar nenhuma. E aí, mas no caso dos náufragos em uma canoa, que todos eles iam morrer, porque a canoa estava furada. A única forma deles se salvarem seria jogando um para fora. Então o que eles iam fazer? Iam tirar na sorte, coisa. Aí se você for ver pelo imperativo categórico, não, seria uma desonra, seria uma coisa monstruosa para cada um deles deixar um morrer para salvar os outros. Então, mas aí que tá, eu acho que como eu sempre uso como argumento para defender o utilitarismo, nesse caso, ainda que você dissesse que todos têm que morrer, isso seria utilitário. Porque isso ainda estaria dentro da formulação da realização do maior bem possível para o maior número de pessoas possível. Porque dentro dessa formulação, o valor da honra e o valor da integridade moral é mais importante até do que a vida.
Então, se todos morrem ao mesmo tempo, porque seria uma desonra muito grande deixar o companheiro morrer para você continuar vivo. Se você acha que o maior bem possível é esse, ainda assim você está... Essa sua proposta pode ser enquadrada dentro da concepção de maior bem possível para as pessoas possível, que é o maior bem possível para todos aqueles indivíduos a conseguir um estado de integridade moral e de não arriscar a sua honra, porque se eles deixassem o outro morrer, eles estariam sendo desonrados e isso não seria o maior bem possível para eles. Então, ainda assim, pode ser visto através da estrutura do raciocínio utilitário. Então, eu acho que é inescapável a estrutura utilitarista aliada à concepção de bem comum elaborada a partir da filosofia aristotélica e escolástica, tomista e por aí vai. A outra coisa que ele fala aqui é que o conservadorismo, como acho que eu já mencionei anteriormente, o conservadorismo na concepção anglo-saxônica do Caio Coppola é ruim porque ele considera o hábito abstratamente, aí abstrato no sentido de ser deslocado do contexto que ele vai ser aplicado, uma coisa ruim. Porque, por exemplo, se passa uma lei aí a favor do aborto, então a sociedade se acostuma com o hábito do aborto, então o aborto é ruim. Aliás, o aborto, segundo essa vertente do conservadorismo anglo-saxônico, na apresentação do Daniel Ferraz, passaria a ser uma coisa boa por causa disso. Mas eu falo que não, na verdade isso é uma concepção superficial aí do conservadorismo. O conservadorismo não é simplesmente você vai manter o que está aí legitimado e foda-se, sem ter nenhuma concepção moral além daquilo. Eu acho que, na verdade, o conservadorismo inclui, pelo menos a formulação correta deveria possibilitar, né, a inclusão de a elaboração de concepções morais que buscassem uma noção de lei natural. Como eu já falei antes, essa realização tem que ser feita a partir do estudo do aristotelismo, da filosofia tomista, etc., para você chegar a uma concepção de bem comum, de realização de uma forma de identificação da realização desse bem na realidade. E aí, tudo isso aí você cria uma concepção moral. Então, a partir dessa concepção moral, você vai buscar, por meios democráticos, por meios graduais, convencer as outras pessoas da sociedade que aquela concepção é melhor para ela se tornar um hábito e para ela se cristalizar na forma de lei. Então, aonde que está o conservadorismo aí? O conservadorismo está na aceitação de que o processo gradual, a partir do convencimento da maioria e de acordos com a maioria, é mais benéfico para a sociedade, que ainda assim existe uma convergência entre a concepção de maior bem possível para a sociedade e de bem comum com a concepção de valorização do hábito, na medida que você observa que as sociedades em que houve essa valorização do hábito e esse respeito pelas opiniões da maioria, pela cultura da sociedade, pelas concepções da sociedade, tiveram um resultado melhor. Então, existe uma convergência entre a análise histórica do que foi o bem comum para aquela sociedade com a análise, com a elaboração metafísica abstrata de um conceito de bem comum que pudesse ser aplicado à ordem política. Então, na verdade, o conservadorismo não exclui nada de lei natural, de elaboração, ele apenas sintetiza essa busca com respeito pelo fato histórico de que as sociedades que tiveram resultados melhores na sua organização social foram sociedades que levaram em conta as concepções do hábito da população e dos costumes. E ainda que realizassem mudanças no ordenamento jurídico, etc., essa mudança tinha que ser gradual e respeitando os costumes e os valores da sociedade, que vigessem naquela sociedade. Ainda que os seus valores sejam opostos àquele que está vivendo naquela sociedade. Ainda que você seja, sei lá, um conservador vivendo na Coreia do Norte. Ser conservador, se você perguntar para o Nando Moura, para o Paulo Cogos, etc., que eles cometem aí a confusão burra de dizer que o conservadorismo, na verdade, é inflexibilidade moral, eles vão dizer que o conservador na Coreia do Norte teria que ou sair matando todo mundo, ou se matar, porque não dá para ter uma sociedade que siga a inflexibilidade moral que ele segue, ou se isolar da sociedade, sei lá. Mas, na verdade, seguindo o conservadorismo como ele realmente o conservador, mesmo numa sociedade totalmente hostil, isso não significa que ele deixaria de defender os valores certos, metafisicamente, até que religiosamente ele chegou à conclusão de que são certos, porque naquela sociedade hostil não tem ninguém que segue esses valores. Ser um conservador numa sociedade hostil significaria que ele ia apostar, sim, no processo democrático, ia apostar
na necessidade de haver um convencimento da maioria da população sobre os valores que são corretos, porque senão uma mudança legislativa, política que não tivesse o respaldo dessa maioria ia causar uma situação de crise, porque historicamente foi provado que os governos mais estáveis, mais saudáveis eram aqueles que tinham respaldo dos valores da maioria, simplesmente ia chegar a essa conclusão. Então ele ia procurar convencer mais pessoas para, através de um meio democrático gradual, mudar a legislação. Então não teria contradição nenhuma e paradoxo nenhum, mas parece que aí os representantes do conservadorismo, formadores de opinião conservadores, não têm essa concepção, que é uma pena, mas vou tentar deixar registrado isso aí para depois organizar, publicar e tentar apresentar para mais pessoas. Mas por enquanto é isso, muito obrigado.